Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou uma estudiosa de energia feminina, feminilidade, a psicologia da mulher, ok? E hoje a gente vai conversar sobre o que é uma mulher de valor. O que é uma mulher de alto valor? Eu acho que uma grande parte, quando viu esse título, pensou assim: será que a Marina vai falar sobre religião? Porque essa expressão, uma mulher de valor, é muito usada nas religiões, principalmente no cristianismo. Mas, gente, não. Porque nesse vídeo eu quero falar com todas as mulheres igualmente. A conversa é uma conversa mesmo. O intuito aqui é que eu não esteja numa posição de instrução. Em outros vídeos eu compartilho muito com vocês do que eu aprendi, do que eu li, né, sobre energia feminina, e de como que as minhas clientes, né, eu sou astróloga também, eu trabalho com o mapa astral, toda a parte de energia feminina eu trabalho com o mapa astral das minhas clientes, como eu vi resultados na minha vida e na vida das minhas clientes a partir do estudo e da prática, digamos assim, da energia feminina, né? Da gente ativar essa parte da nossa natureza que, por causa das exigências do mundo em que a gente vive, ou seja, a gente tem que estar sempre na parte masculina, sendo muito assertiva, decisão, escolhas, liderança, assertividade, enfim. A gente acaba ficando fraca na nossa feminilidade. E quando você é uma mulher, a energia feminina é o que, de certa maneira, te dá a capacidade de ser criativa. É a sua parte alegre, é a parte alegre da sua natureza, leve, paz, tranquila, que toda mulher tem, mas que fica enfraquecida. Então a gente trabalha a energia feminina para trazer paz, tranquilidade, alegria, espontaneidade. É para isso que a gente aprende sobre energia feminina, ok? Então eu tô sempre trazendo esses conteúdos para vocês aqui. Mas hoje, nesse vídeo especificamente, o que eu quero é uma troca, é uma conversa, ok? Eu não tenho o intuito de estar numa posição de autoridade falando sobre algo que eu estudo. Aqui, o meu interesse é que a gente tenha uma conversa como se eu estivesse conversando aqui com a minha melhor amiga ou com a minha irmã. Que haja essa troca. E se você sentir que o que eu falei nesse vídeo tem verdade para você, que bom, que isso ajude de alguma maneira. E se você não sentir, não tem problema, né? A gente segue com as nossas vidas, ok? Mas eu acho que sempre um diálogo, uma conversa é interessante, quem sabe desperta uma nova ideia pra gente, a gente vê as coisas diferentes. O que é você ser uma mulher de valor? O primeiro ponto aqui é: qual o valor que eu tenho para mim? Não é o valor que eu tenho para uma sociedade, não é o valor que eu tenho para uma cultura, é o valor que eu tenho para mim, como pessoa, como mulher. Eu ouço muito podcasts, né? E eu gosto de ouvir, às vezes, os podcasts dos homens, porque eu gosto de ver o que eles estão conversando. Eu acho que um dos problemas que nós, mulheres modernas, temos é que a gente não gosta de ouvir os homens. A gente só gosta de ouvir o que a gente quer ouvir. Mas é bom a gente, às vezes, ouvir o que os meninos têm a dizer, né? A gente vai concordar com umas coisas e outras a gente vai ficar muito pé da vida, mas faz parte, né? Eu tô ouvindo aquela conversa e um rapaz disse assim: uma mulher tem o valor quando ela é jovem e ela pode ter filhos. A partir do momento que uma mulher não pode ter filhos, ela perde o valor, biologicamente ela perde o valor. E a princípio eu fiquei muito irritada com aquilo que ele falou, sabe? Eu fiquei, gente, que absurdo a pessoa pensar assim. Mas aí depois eu pensei, bom, tecnicamente, biologicamente, se nós fôssemos apenas animais, ele teria razão, ele tem razão. É por isso que uma mulher, ela não deve olhar para si mesma com o valor do mundo. Qual o valor que eu tenho para o mundo? Isso não importa. O que importa é o valor que você tem para você. Porque independente de você poder ter filhos ou não poder ter filhos, de você estar casada ou não, de você ter um emprego maravilhoso, de você ter dinheiro ou não, o seu valor continua intacto, íntegro dentro de você. Por isso que é importante que a gente conheça o nosso valor, os nossos valores, né? O que é importante para você? O que é importante na sua vida? Do que você não abre mão, ok? Então, esse é uma introdução que a gente vai falar nesse vídeo. A primeira coisa que a gente precisa conversar é: quem eu sou e o que eu quero?
ser quem eu sou. O primeiro ponto de ser uma pessoa, principalmente uma mulher de valor, que é o nosso tema aqui no vídeo, é a gente saber quem a gente é e o que serve e o que não serve pra gente, ok? Você buscar a sua identidade, aquilo que é você, separado, muito separado às vezes, do que outras pessoas querem, do que outras pessoas projetam pra você e às vezes, muitas vezes também da própria cultura, enfim. Vocês vejam bem, né, meninas? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Nós vivemos num momento em que é muito projetado na mulher, primeiro, que ela seja invulnerável. A mulher, ela tem que ser dura, ela tem que ser forte, né? Ela tem que estar sempre dominando. Mas nem sempre a gente quer dominar, a gente quer ser também protegida, cuidada. Eu acho que toda mulher concorda com isso, certo? Um outro ponto, a sexualização exacerbada da mulher, no sentido de que você tem que virar praticamente uma boneca, né? Vocês veem enfim, essa coisa da beleza do Instagram. Nada contra as meninas lindas que tem no Instagram, mas existe uma certa forçação de barra para um corpo que não existe na realidade, né? Uma cintura que ela é absurdamente fina, geralmente feita no computador, né? Ou na cirurgia plástica, né? E o quadril gigante, enfim, essas imagens exteriores do que você tem que ser para você ter valor. Lembra que a gente volta na questão do rapaz lá falando do valor. Então, para essa sociedade hoje, a mulher ela tem valor se ela tem esse tipo de corpo. Quer dizer que se ela for muito magrinha, ela já não serve, se ela for gordinha, ela já não serve. Enfim, por isso, Marina, então eu vou lutar contra o mundo, eu vou brigar com todo mundo, eu vou bater boca, eu vou ficar irritada. Bom, aí você vai estar na tua energia masculina, você vai passar mal, você vai ficar estressada, seu cabelo vai cair, você vai começar a ter um monte de espinha, você vai se sentir mal, você vai se sentir cansada, você vai ter uma estafa aí, porque você vai estar brigando com todo mundo. Porque eu não aceito esse mundo. Bom, a gente tem que ser capaz de manter a nossa tranquilidade em frente a pessoas que não concordam com a gente. Eu acabei de falar que eu fiquei um pouco irritada com o rapaz, depois peraí, deixa eu pensar. Deixa eu pensar como é que eu resolvo isso dentro de mim. E a questão é, se você lá dentro de você, nada pode corromper o seu valor para você mesma, uma sociedade que exige que você tenha o corpo de uma garota de Instagram ou de um filtro de Instagram, não vai te abalar. Você não vai achar que você tem que brigar com todo mundo, você vai ficar irritada com todo mundo, ou você vai se sentir mal porque você não é assim. Você vai simplesmente ter você como a sua própria referência. Isso é ser uma mulher de valor. Ok, gente? Então a gente começa por aí. Olhar mais para dentro do que para fora. A mulher tem que ter uma vida interior. Ela não pode viver simplesmente correspondendo ao mundo e às exigências do mundo. Ela precisa ter criatividade, ela precisa ter coisas que ela faz por ela mesma, que não tem absolutamente nada a ver com conseguir uma promoção, ser a melhor, ou aquela que está sozinha, que não tem um namorado, então eu preciso conseguir um marido, eu preciso conseguir um namorado. Enfim, isso são objetivos, isso é energia masculina. Eu preciso resolver isso aqui. Eu tô solteira, eu preciso resolver isso. Eu ainda não consegui aquela promoção, eu preciso resolver isso. Ou seja, isso é energia masculina. Na energia feminina, a gente trabalha o não tem objetivo. Eu quero prazer, eu quero alegria interior. Então eu faço coisas que necessariamente não vão me trazer nenhum resultado, pode ou não, mas dentro daquele desenvolvimento criativo é para me trazer prazer. Então a gente tem a criatividade do artesanato, da pintura, do desenho. Marina, eu não sei fazer nada disso. Ninguém disse que você tem que saber fazer. Escolhe uma coisa que te traz prazer e exercite isso. Você não tem que passar numa prova. Relaxa. Uma coisa que a gente precisa entender é que o nosso valor só é constante para nós mesmas. O que eu quero dizer com isso? Na sociedade, eu lembrei muito disso quando eu ouvi esse rapaz falar, que eu mencionei lá no início do vídeo. Para a sociedade, o valor de uma mulher ele é bem especificado. E no mundo de hoje, não é só, Marina, é ter que ter filhos. O valor. Não,
Não. Hoje em dia a mulher ela tem que ser bem-sucedida, ela tem que ser a melhor, ela tem que ter uns 500 diplomas diferentes, enfim. A competição é grande no mundo de hoje, né? Então, para o mundo, o valor, ele é mutante, entende? Dependendo da sua idade, dependendo do momento da sua vida, vão ter exigências para que você tenha valor para o mundo. Para o seu empregador, por exemplo, você tem valor se você está trabalhando até a exaustão. Esse é o seu valor. Como mulher, como homem, para o empregador não interessa. A única pessoa para quem o seu valor é constante é você. Ou seja, não importa em que momento da minha vida eu estou, não importa em que idade eu tenha, 18, 28, 38, 80, o meu valor é constante para mim. Eu sempre, independente de eu poder corresponder a essas expectativas exteriores ou não, o meu valor continua o mesmo. A maioria das pressões, tédios e confusões errantes da mulher é causada por uma severa restrição da vida da alma, na qual a inovação, o impulso e a criatividade são proibidos ou limitados. Então, como eu falei, esse livro aqui, gente, Mulheres que Correm com os Lobos, eu já comentei sobre esse livro com vocês várias vezes aqui. É importante ler esse livro para entender a psicologia e a energia feminina, ok? Então, vocês entendem que existe uma necessidade da vida interior, da alma da mulher, de criar. Criar através de, como eu já falei, gente, tem N maneiras da gente criar na nossa vida. Da gente não viver apenas como um autômato. Ah, Marina, mas então isso é ter valor, é você ser uma pessoa criativa. Não, é você colocar algo. Quando a gente cria alguma coisa, seja lá o que for que você está criando, você está colocando algo que vem de dentro de você para fora. Isso é dar a vida, isso é criar, ok? É algo que é essencialmente seu, que você consegue dar forma para o mundo exterior. Isso é criatividade. Isso é a vida interior da mulher. Foi por isso que grandes escritores lutaram para publicar os seus livros, porque esses livros que elas publicavam, as irmãs Brontë, né, a Charlotte Brontë, Emily Brontë, escritoras do Morro dos Ventos Vivantes, Jane Eyre, por que elas lutaram para publicar essas obras? Porque era a energia criativa delas, era a feminilidade delas que exigia isso, ok? Elas queriam que aquilo que vinha de dentro delas se tornasse real, se tornasse algo material. Então, essa é uma vida, mas isso começa com a vida interior. Uma mulher que fica ali o tempo todo falando, fazendo, ela não está parando para olhar para dentro dela e pensar e sentir o que eu quero produzir, o que vem de dentro de mim. Então, essa questão do valor que você tem para você é você primeiro se conhecer. Então, você tem que ter a tua vida interior para você poder criar, para você poder ser uma mulher criativa, uma mulher alegre, uma mulher espontânea. Primeiro você tem que olhar para dentro, ok? Então parar de olhar para o mundo ao redor, o que é esperado, o que não é esperado, enfim. Durante o meu processo esse meu processo pessoal de olhar para mim, né, e ter a minha vida interior, eu selecionei 3 pontos que eu acredito que são importantes nessa transformação, ou essa jornada para se tornar ou ser ou descobrir a mulher de valor que você é. Porque, na verdade, eu acho que todas nós somos, nós nascemos com valor. Se vocês forem estudar aí a origem do feminino e do masculino, a mulher, ela nasce com valor e preserva o valor dela. O homem, ele precisa lutar. O masculino, né? Não o homem necessariamente, mas a energia masculina, ela precisa se provar o seu valor. Por isso que, né, o homem, historicamente, os homens eles foram colocados em situações de perigo para mostrar ali o valor deles quando o menino tá ali com 11, 12, 13 anos, para ele mostrar que ele é um homem, né? Ele possuir a masculinidade dele exigia que ele passasse ali por uma prova. Diferente das mulheres, as mulheres necessariamente a energia feminina, ela não precisa se provar, ela é. Então, o valor feminino ele já existe naturalmente. Você não precisa provar o seu valor, ok? Você precisa reconhecer dentro de você o seu valor, que é uma coisa que nós mulheres temos às vezes a dificuldade de fazer.
Particularmente, eu acredito que a gente precisa morrer algumas vezes para descobrir o nosso valor, como mulher. Ou seja, quando eu digo morrer, eu quero dizer algumas transformações que tem que acontecer. E elas muitas vezes acontecem quando a gente tem um coração partido, ou quando a gente não consegue aquilo que a gente tinha se dedicado, né? Então você estudou para passar no vestibular e você não conseguiu. E aí você tem aquela crise dentro de você. Ou como eu falei, você estava apaixonada, achou que ia dar certo e pá, não aconteceu como você queria. Esses momentos são momentos de transformação para a mulher, para ela descobrir do que ela é feita dentro dela mesma. Um dos problemas que eu vejo muitas vezes é que a gente não passa por esse período e entende esses períodos de luto, né? De morte interior, alguma coisa morreu, alguma coisa está nascendo. A gente não olha para dentro, a gente não passa por esse processo que eu estou falando, da descoberta interior. A gente já pula para uma nova situação, para uma outra coisa qualquer, que tire a nossa atenção de dentro. E isso é um problema, porque aí é como se você abortasse a transformação. Então você acaba entrando numa outra situação que vai causar uma morte e você vai ter que novamente passar pela transformação e você evita a transformação. E o que isso cria na mulher? A desvalorização interior, porque ela não se conhece. Então ela não sabe a força que ela tem. É a busca pela nossa dignidade pessoal também, né? Dignidade, gente, significa honra, respeito, nobreza. Olha aí. Não é assim que a gente quer olhar para nós mesmos. É assim que eu quero olhar para mim. Como algo nobre, né? Algo que é importante. É assim que eu quero olhar para mim, é assim que eu quero que vocês olhem para vocês. Esse primeiro ponto de formação, gente, eu dividi em 3, como eu falei, e o primeiro ponto é o corpo. Nosso corpo. O corpo não é de mármore. Não é essa a sua finalidade. A sua finalidade é a de proteger, conter, apoiar e atiçar o espírito e a alma em seu interior. A de ser um repositório para as recordações, a de nos encher de sensações, ou seja, o supremo alimento da psique. É a de nos elevar e de nos impulsionar, de nos impregnar de sensações para provar que existimos, que estamos aqui, para nos dar uma ligação com a terra, para nos dar volume, peso. É errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos para alçar voo até o espírito. O corpo é o detonador dessas experiências. Sem o corpo não haveria a sensação de entrada em algo novo, de elevação, altura e leveza. O corpo, nossa parte física, as sensações, que ela cita muito bem ali. Como que você alimenta o seu corpo? Como que você cuida do seu corpo? Você cuida do seu corpo? E eu falo isso até nos pontos mais básicos. Às vezes converso com a minha irmã sobre isso. Vocês imaginem, eu tô com uma parte aqui do meu... Vamos dizer que você esteja com o cotovelo, né? Essa parte do nosso corpo é bem sensível. E principalmente agora no inverno, fica às vezes machucado, né? Então, você vê que tá desse jeito e você deixa pra lá. Ah, depois eu passo um creme. E você deixa pra lá. E você deixa pra lá. E você deixa pra lá. E você não cuida do seu corpo. Você nunca cuida do seu corpo. Vocês também são assim? Também acontece isso com vocês? Ou você tá com vontade de beber água, mas você, não, depois eu bebo. Ou você tá com vontade de ir ao banheiro, isso acontece muito, e você não vai na hora que você quer ir. Porque tem uma outra coisa que você tem que fazer. Então, o que eu diria pra vocês é, como que vocês cuidam do corpo de vocês? Vocês alimentam o corpo de vocês de vitamina, das coisas boas, ou só porcaria? Vaidade, aquela palavra que tem uma conotação negativa. Mas você gosta de você? Você gosta de se arrumar? Se eu chegasse aqui pra fazer esse vídeo, de qualquer jeito, assim, sabe? Parecesse que nossa, essa menina não se cuida, essa mulher não se cuida, não. Essa mulher não se cuida mesmo. Por que eu vou ganhar? Por que eu vou ouvir o que ela tem pra me dizer? Ela não cuida nem dela. Ela vai querer cuidar da minha vida. É por isso que você se cuida. Na verdade, não só por isso. É só o reflexo do cuidado que você tem com você. É por isso que você deve gostar de você. De se cuidar, de cuidar do seu cabelo, de cuidar da sua aparência. Porque, gente, a sua aparência também é você.
Seu corpo é você. E não é só uma casca que você usa para você atingir aquilo que você quer, tá? E aqui, o que acontece? Eu vou entrar em questão de sexo, tá? Eu sei que, ultimamente, não é politicamente correto a gente falar sobre as virtudes do sexo, né? Por exemplo, você dizer que a mulher deve ter um cuidado maior com a vida sexual dela, para algumas mulheres isso é um absurdo, você dizer isso. Mas eu, sinceramente, o meu intuito nesse vídeo é ajudar o máximo de mulheres possível. Então eu não me interesso se isso vai incomodar X ou Y. O meu interesse aqui é dizer para vocês que quando você cuida do seu corpo, você também cuida da sua saúde sexual. Então, o seu corpo é algo para você que tem que ser precioso. E aí não tem nada de religioso no que eu tô falando. A gente acabou de conversar sobre valor. Se você tem um alto valor para você mesma, como que você cuida das coisas que você dá valor? Por exemplo, eu gosto dos meus livros. Como é que eu cuido dos meus livros? Eu deixo qualquer um pegar, eu deixo o fulano entrar aqui, qualquer um entrar e pegar meu livro e levar? Não! Na verdade, eu quase nunca empresto os meus livros. Eu empresto o meu livro para quem eu conheço e sei que a pessoa vai cuidar muito bem deles, né? E eu sei onde é que é a casa daquela pessoa, gente. Se eu tiver que ir lá e bater na porta dela, devolve meu livro. Vocês entendem? Eu cuido assim dos meus livros. Agora você imagina como é que eu cuido do meu corpo. Sexualmente falando, gente. O cuidado que a gente tem que ter com a nossa integridade. Porque até mesmo cientificamente já foi comprovado que a mulher, ela tende a se apegar aos parceiros sexuais dela. Existem mulheres que não se apegam? Existem, mas a gente está falando da minoria aqui. A grande maioria das mulheres criam uma ligação afetiva por questões da própria natureza da mulher, né? Da natureza biológica da mulher, com o parceiro sexual. Então, como que você vai criar uma ligação afetiva desse tipo, íntima, com qualquer pessoa? Eu digo isso porque muitas vezes, gente, eu falo pra vocês, eu conheço muita gente. Eu jogo carta pra muita gente. Eu faço mapa astral de muitas mulheres. Então, e muitas vezes o que a gente ouve é: eu estou cansada. Meu corpo está cansado de ser usado, digamos assim. De ser usado sem você conseguir aquilo que você quer, que é amor. Em geral, a gente quer ser amado. Ou seja, você busca carinho na outra pessoa. Você busca se sentir completa com uma outra pessoa. Não é isso? Para a grande maioria das mulheres, a gente busca uma outra parte da gente. A gente quer carinho. Mas a gente... se necessariamente é o que a gente consegue? Essa é a pergunta. E o que isso nutre na gente? Qual o objetivo disso? O que isso nutre? Eu não estou defendendo aqui nenhum tipo de celibato ou algo do tipo. Cada uma sabe o seu limite. Por isso que eu digo que a gente tem que saber os nossos limites. O que eu aceito, o que eu não aceito, o que é importante pra mim, o que não é importante pra mim. É você que sabe o seu limite. Mas eu acho importante quando eu falo que se eu cuido do meu corpo cuidadosamente, eu também cuido da minha saúde sexual e da minha saúde emocional através da vida sexual. Porque a vida sexual, nós não somos animais. Nós temos alma, né? Nós temos aquela alma humana da qual a Pincola fala ali, né? A gente tem a vida criativa, a gente tem a alma feminina. Então, saber os nossos limites, saber o que funciona pra gente ou não, é um ponto importante na questão sexual, principalmente. O que me magoa e o que não me magoa. E se algo me magoa, eu não vou fazer novamente para continuar me magoando e destruindo essa vida interior que eu tenho, essa alegria interior que eu tenho. Então aqui, cada uma sabe onde é que seu calo aperta. Mas eu acho importante, eu não poderia falar sobre o corpo aqui e sobre o cuidado que você tem que ter com o seu corpo quando você é uma mulher de valor e não falar sobre a importância também da vida sexual, porque nosso corpo, né? Vocês até diriam, poxa, a Marina tá lidando com a gente como se a gente fosse anjo. A gente não tem sexo.
temos e temos que ter cuidado com essa parte da nossa vida como mulheres, ok? Eu tô falando aqui o que sua mãe e sua avó provavelmente também disseram pra você. Não tô dizendo novidade, não. Agora a gente vai falar da segunda parte, a parte emocional, né? Aqui os nossos relacionamentos. E os relacionamentos são muito importantes pra gente que é mulher. Muitas vezes a gente, nosso grupinho feminino, a gente se avalia pelos nossos relacionamentos, né? Pelas nossas amizades. A gente tem aquela coisa do grupo. Mulheres são seres sociais, né? A gente tem aquela coisa do grupo, das nossas amigas, e o que tá todo mundo fazendo, o que tá todo mundo usando, né? Olha aí a indústria da beleza. A gente quer saber o que as outras estão usando, a gente quer... Enfim, relacionar-se é importante para o feminino. Então, um ponto importante é o não isolamento. Uma mulher isolada é um ser muito frágil, emocionalmente, espiritualmente. Poxa, Marina, mas então dependo das pessoas para ser uma pessoa inteira? Não, lembra, a integridade, né, a nossa alma, nosso eu interior, a nossa essência, ela não precisa de uma outra pessoa. Mas a verdade é, a mulher, ela precisa ter contato com outras mulheres, para que ela, muitas vezes, aprenda até sobre ela mesma. Porque a gente tem as experiências que são trocadas entre o feminino. Então, uma mulher isolada, muitas vezes, é uma mulher frágil, é uma mulher vulnerável. Ela não teve ninguém para dizer certas coisas para ela. Então, não se isolar é importante. E eu sei que, dependendo do seu temperamento pessoal, tem mulheres que são mais tímidas, são mais fechadas, outras já são mais expansivas, mas dependendo do seu temperamento, isso pode ser um desafio. Mas é um desafio que você deve vencer. E eu já falei isso em outros vídeos. Muitas vezes a nossa timidez é ser egocêntrica. A gente está o tempo todo achando que as pessoas estão olhando pra gente, que as pessoas estão julgando a gente. Ninguém tá nem vendo você direito, você tá lá achando que tá todo mundo te julgando, sabe? Então, sair de dentro de si, às vezes ajuda na questão da timidez. Parar de ficar achando que tá todo mundo te julgando e te olhando o tempo todo. Na maioria das vezes as pessoas estão fazendo as suas próprias coisas. As pessoas têm a sua própria vida. Então, parar de achar também que os holofotes estão sempre sobre você. Meu Deus, se eu fizer alguma coisa, vai todo mundo ver. Se eu falar assim, vai todo mundo ver. Se eu errar, vai todo mundo ver. Sabe? Que é a coisa que o tímido muitas vezes tem, que é esse medo de pagar mico, entre aspas, né? de ser envergonhado. Né? Então, é necessário que a mulher ela tenha contato com outras mulheres. Então a gente começa com essas relações. São as relações entre você e outras mulheres da sua vida. A energia feminina que você tem ao seu redor através de outras mulheres. Essas são relações que você deve cultivar na sua vida. Mas eu até passei por cima da primeira, né, gente? Vamos lá, gente. Às vezes eu tiro as coisas da ordem, mas vamos lá. Além da relação que você tem com outras mulheres, existe uma relação muito importante que você tem que ter na sua vida, que é com você mesma. Tem meninas aí que entendem de energia feminina e devem ter pensado, ela não falou sobre a relação com ela mesma primeiro? Sim, gente. É interessante porque muitas vezes nós somos duas pessoas dentro de uma só. Né? Então, tem pessoas que tem mulheres que têm até o costume de falar, eu tenho essa mania, tá, gente? Às vezes de falar comigo mesma. Tem uma outra Marina dentro de mim e eu tenho umas conversas bem interessantes com ela. Por isso que a gente diz assim, pergunte a você mesma, o que eu tô sentindo? O que eu sinto? Quando você tá chateada e você não sabe por que você tá chateada, tenha um diálogo interno com você. Essa é a base da relação com você mesma. Quando você, por exemplo, desiste de algo porque você teve medo de seguir aquele caminho, ou você tem medo, por exemplo, de se apaixonar por alguém, porque você já sofreu antes, enfim. Você ter essas conversas, por que eu tenho medo? Por que eu tô chateada comigo? Por que eu tô me atrapalhando? O que tá acontecendo com a gente aqui dentro? Ter esse diálogo interior é importante. Conhecer você. Conhecer você, essa aqui, que geralmente é mais consciente, né? E também aquela parte inconsciente que a gente tem lá dentro. Ela fala muito com a gente, e aqui no livro da Pinkola Estés, no Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala sobre a mulher selvagem, que é uma parte interior nossa, da nossa psique, que ela é uma fortaleza, que está ali sempre para nos defender, para nos proteger.
É uma parte é uma parte nossa. Mas muitas vezes a gente tem que conversar com ela para entender quem ela é, na verdade. E integrar essas duas pessoas que muitas vezes... Tanto que é muito comum a gente ouvir as mulheres, elas são inconstantes. Na verdade, essa inconstância feminina é porque tem muitas aqui dentro. A gente precisa organizar muito bem. Outras relações, gente, as relações familiares, né? E aí eu não tô falando só da mãe, né, do feminino, como eu falei no caso da parte feminina da nossa vida, mas as nossas relações com os nossos homens também, né? O pai, o marido, o amigo, o irmão, enfim. Eu sou uma mulher que eu tive pouquíssimo contato com homens na minha vida, no sentido de que a minha família é toda de meninas, gente. Maíra, você entende energia feminina? Por quê? Porque eu tô muito cercada de mulher. A presença masculina na minha vida, eu tive que realmente catar e ler. Eu tenho meu pai, é claro, mas é apenas o meu pai. É o grande homem da minha vida, né? A presença masculina constante na minha vida é o meu pai. Pra realmente entender um pouco da mente masculina, eu tive que ir ler. Eu tive que pesquisar como é que os homens pensam. E como eu falei lá no início, eu sinto que muitas vezes nós mulheres, a gente fala muito e a gente quer falar muito sobre o que a gente sente e sobre como que nós estamos e o que nós queremos, mas a gente não ouve o outro. A gente não ouve o que o homem tem a dizer. E tem essa coisa muito de, eu não me interessa o que o homem quer, o homem tem que me aceitar como eu sou. Só que acontece que, por isso que esse foco do emocional é importante, porque relacionamentos não são sobre o que eu quero, mas é o que eu quero em relação ao que uma outra pessoa quer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que talvez possa até irritar algumas meninas, mas, gente, desculpa, tá? Para ter uma conversa, a gente tem que correr o risco, às vezes, de irritar umas às outras, né? Eu vejo muitas mulheres dizerem assim, eu não vou cozinhar pro meu marido, eu não vou cozinhar pro meu namorado, eu não vou cozinhar pra ele sabe cozinhar, ele que pegue, ele que faça, né? Mas, gente, veja bem, se o seu... E olha só, se o seu marido... Vou falar marido aqui porque tem mais poder, tá? Não vou falar namorado. Mas, enfim, se o seu parceiro é uma pessoa, é um homem, que ele chega junto com você, se ele é um homem que faz o papel masculino na relação de vocês, ou seja, ele protege, ele provê, são os P's masculinos, né? Proteger e prover. Se ele faz isso por você... Por que você não pode cozinhar para ele? No que isso vai denegrir você de alguma maneira? Entendem? Às vezes nós mulheres, eu acho que por causa da nossa geração, a gente ficou um pouco defensiva. E para o homem lidar com essa defensiva é difícil. Então, nesse ponto aqui dos relacionamentos amorosos, principalmente eu tô falando aqui com mulheres héteros, tá, gente? Porque a mulher homossexual, ela tá lidando com uma outra mulher, eu acho que é muito diferente, a gente se entende melhor. A mulher entende outra mulher, eu acho. A relação homossexual entre as mulheres, você entende uma mulher muito melhor do que você entende um homem. Um homem é um outro mundo. Um homem é uma outra psicologia totalmente diferente da nossa feminina. Então, para que você se relacione com um homem, muitas vezes você vai ter que tentar entender como que ele pensa. Como que um homem funciona? Porque eles funcionam totalmente diferente da gente. Nós sabemos disso. Eles são de Marte mesmo, né? Tudo que a gente se preocupa, eles não se preocupam. Eu tô nem aí. Então, é porque a mente deles funciona muito diferente da nossa mente. Então, se você quer se relacionar, você tem que saber o que ele quer e do que ele precisa. Então, muito dessa parte do emocional feminino que está voltado para os relacionamentos é a gente também ser capaz de suavizar a nossa posição em relação à posição do parceiro, né? A nossa saúde emocional, ela também está ligada aos nossos relacionamentos. Se a gente tem péssimos relacionamentos na nossa vida, alguma coisa está errada, gente. Às vezes a gente ouve, eu não sei vocês, mas eu tenho essa experiência. Porque fulano não gosta de mim, ciclano não gosta de mim, fulana não gosta, minha mãe não gosta, minha tia não gosta, minha prima não gosta de mim, ninguém gosta de mim, mas a culpa é de todo mundo menos minha. Então essa parte também do reconhecer que se você tem péssimos relacionamentos na sua vida, talvez você também
tem alguma coisa a ver com isso, você esteja alimentando isso de alguma maneira, é importante. Esse reconhecimento de culpa, culpa entre aspas, no sentido de, não é culpa para você se culpar e você se arrastar pela vida, não é isso. Mas é você reconhecer que a forma como você age também desperta atitudes em outras pessoas. Tanto na vida amorosa, quanto na vida familiar, na relação com outras mulheres. São pontos que a gente pode trabalhar na questão emocional de relacionamentos. A empatia, a paciência e a curiosidade. Então, é aquela coisa do você ter a curiosidade de saber como que você entende uma outra pessoa. E principalmente nas relações amorosas, né? Como que essa outra pessoa funciona? Do que essa outra pessoa precisa? Que eu posso dar sem passar por cima dos meus limites. Certo? O ponto que eu já estava indo para o próximo, para a terceira parte da formação, né? E aí eu pensei no seguinte, né? Algo que eu acho que o único ponto que a gente tem que evitar em questões amorosas, gente, é o não recíproco. É o você gostar de alguém e aquela pessoa claramente não gostar de você. Isso acaba com a saúde emocional de uma mulher. Se essa pessoa não demonstra em nada aquilo que ela sente por você, seja em palavras ou gestos, porque lembrem, algumas pessoas têm uma linguagem do amor diferente. Algumas pessoas, elas fazem por você. Elas não vão falar que gostam de você, mas elas vão fazer, elas vão ter atitudes que mostram isso. Então a gente tem que compreender isso também. Mas se nada vem de recíproco da outra pessoa, não ficar nessa situação, porque realmente apaga a luz da alma da mulher, tá? O universo da educação e do trabalho sempre teve a impressão de que o tempo que passamos sendo só nós mesmos é improdutivo, quando na realidade ele é o mais fecundo de todos. Por que eu selecionei essa frase aqui de mulheres que correm com os lobos, né? Porque essa parte que a gente vai entrar agora, vai entrar muito isso aqui, que tá falando, nesse pontinho do livro. Que é essa capacidade que a gente tem de fazer o que dá prazer a gente. Ai, é o ócio. Nossa, você tá parada aí, você tá lendo, você não tá fazendo nada. Gente, eu tô lendo. Tô me conectando com a minha imaginação. Eu tô fazendo alguma coisa. Mas, pro mundo, parece que você não tá fazendo nada, né? E muitas vezes para nós mesmos, dentro da gente, a gente fica se culpando. Nossa, eu era para estar fazendo uma outra coisa, eu tô sentada aqui lendo. Olha só. E, na verdade, quando você tá lendo, você tá se conectando com uma parte interior importante. Você tá criando conhecimentos que serão importantes para você. Um parêntese aqui, aprendi muita coisa lendo livro de romance, de banca, tá? Questões de geografia, de língua, de história. Lendo livros românticos de época, eu descobri uma coisa ou outra. Esse terceiro ponto, gente, é o espiritual. É a parte espiritual da nossa natureza como uma mulher de valor. Primeiro, gente, a fé. Ai, lá vem a Marina. A Marina vai falar de religião. Eu tô sentindo que a Marina vai falar de religião. Então, se você tem uma religião, o ideal é que você viva, tenha rituais com essa religião. Eu já comentei isso em outro vídeo aqui do canal. A mulher, ela tem uma necessidade muito grande de se conectar, gente, com o divino, tá? Com aquilo que é transcendente. E aí você pega a tua religião e aplica no que eu tô falando. Não interessa qual é a sua religião. O ideal para a mulher é que ela tenha uma conexão com algo maior que ela. Por isso que a gente fala do espírito aqui. O espírito não é físico, ó. O corpo a gente já passou do corpo. A gente já passou da parte emocional. A gente está falando do nosso espírito. Então aqui é importante que a gente entenda que a fé é algo natural para o feminino. Lembrem que a ansiedade é o contrário da fé. No sentido de que quando eu me preocupo demais, eu não confio na vida. Eu não confio em Deus. Qual é a sua religião? Você não está confiando naquilo que você acredita, que você diz acreditar, quando você fica extremamente preocupada com o resultado das coisas. Marina, será que é com ele que eu vou casar? Será que é esse homem que vai ficar na minha vida? Você está preocupada com o futuro. Você está na energia masculina. Você está tentando controlar o que vai acontecer nesse relacionamento. Ao invés de deixar que, primeiro, o cara mostre com a energia masculina dele
liderança e também não está confiando em Deus, na vida, entendeu? Então isso não é energia feminina. Por isso que eu digo que energia feminina é fé. É a fé de que as coisas vão dar certo, de que o que é para ser seu será, de que o caminho que você está percorrendo gente, eu tenho exercitado isso na minha vida em tantos sentidos. Quando dá alguma coisa errada, caiu, quebrou, né? A gente fala, meu Deus, por que isso quebrou? Tinha que acontecer desse jeito. Tem uma razão. Quando a gente vê as coisas dessa maneira, eu às vezes vou tentar postar um vídeo numa hora e o vídeo não vai na hora que eu tento postar. Mas tem alguma coisa que está dizendo para aquele vídeo não ser... Eu aceito, ao invés de ficar lutando com a internet ou lutando com o YouTube. Eu aceito, deixo ali, vou fazer uma outra coisa. Assim, a gente treina a energia feminina no nosso dia a dia. Nessa fé de que, de alguma maneira, as coisas estão acontecendo como elas têm que acontecer. Não é, gente, fácil. Não é fácil. Não é. Mas a gente precisa tentar para trabalhar a nossa energia feminina. Então a fé é um ponto, tá? Se você tem uma religião, traga para sua vida. Tenha rituais. Eu sempre falo para vocês. Eu falei no vídeo, um vídeo que acho que é o mais visualizado aqui no canal de energia feminina, que eu tô com a florzinha amarela no cabelo. Eu falo naquele vídeo sobre os rituais. Eu, sem dúvida, tenho os meus rituais. Quais são os seus? O que faz você se sentir conectada com algo que é maior que você? A energia mística, né, que está ali muito casada com a fé, também está ligado com essa energia de você aceitar as coisas como elas são e flutuar, ao invés de lutar contra as coisas o tempo todo, né? Fazer o melhor, fazer a limonada, ao invés de pegar o limão e dar na cara de alguém. Para mística, gente, a mulher mística, ela é uma mulher, ela tem uma vida interior, eu tenho que falar isso 1000 vezes. Ou seja, tem um momento que é só seu, que você vai fazer aquilo que você quer fazer. Isso trabalha a nossa intuição. Que também é muito importante, gente, a autoconsciência. A gente ganha autoconsciência lendo. Você que não gosta de ler, mulher que está me assistindo, eu vou fazer um vídeo aqui sobre a mulher culta, tá? Pelo amor de Deus, você tem que ler. Você tem que aprender a ler. Não ler aquilo que você não quer ler. Leia aquilo que te traz prazer. Ok? Por quê? Porque nós ganhamos conhecimento sobre nós mesmos através dos livros. Imagina se você vê esse livro aqui e você disser, Marina, não vou pegar nesse livro, é um livro muito grosso. E você vai perder tudo isso. Não faça assim. Ok? Você tem que ter uma vida interior. E a vida interior também passa por ler livros, por ver documentários, por querer se instruir. Ler é muito importante para a vida espiritual da mulher, olha só. Não é para ser a inteligentona do grupo, não, gente. Não é para ser aquela que sabe mais, não é isso. É para alimentar você, o seu espírito. Claro que você tem que escolher bem os livros que você lê para isso. Você pode ler por prazer, deve ler por prazer, eu acabei de falar sobre isso, mas também deve ler livros que conectam você com essa essência feminina. Eu também leio livros sobre masculino, sobre energia masculina, sobre psicologia masculina, como que os homens funcionam. Então, ter as duas ideias, eu gosto disso, você não precisa ler a mesma coisa que eu. Mas o ideal é que você também leia, eu falo, leia biografias. Leia biografias de mulheres. Veja como foi a vida de outras mulheres, ok? É importante para a nossa vida espiritual. Fechando aqui esses 3 pontos, gente. Notem bem, eu dei 3 pontos importantes pra gente. O corpo, o emocional, que são as nossas relações, e o espírito, e o nosso espiritual. Esses 3 pontos têm que ser integrados. Entendam bem, eu não posso estar cuidando do meu corpo e estar maravilhosa, e me sentindo gostosa, e me sentindo linda, né? E por dentro, né, lá no meu espiritual, eu tô completamente destruída. Eu também não posso estar com o meu espiritual intacto. Nossa, eu tô super bem, eu tô lendo muito, eu tô aprendendo muito, eu rezo, ou enfim, seja lá qual for o exercício externo da sua religião, você faz, você tá junto com uma comunidade, enfim, você ajuda pessoas, você tá trabalhando no seu espiritual, mas o seu corpo tá caindo aos pedaços.
Você não cuida do seu corpo. Então, você fica doente. Ou você tem uma vida espiritual boa, você lê, você se instrui, você, enfim, mas você não tem relacionamentos na sua vida, nenhum. Você não se relaciona com... Como é que você vai conhecer a vida? Como é que você vai se conhecer sem você entrar em contato com outras pessoas? A gente só descobre quem a gente é quando a gente entra em contato com outras pessoas pra a gente entender quem nós somos. Eu sou diferente dela. Eu só sei que eu sou diferente de você porque eu entro em contato com você. Se eu ficasse presa, isolada em mim mesma, como que eu ia ganhar conhecimento sobre mim? Então esses 3 pontos, eles têm que estar integrados dentro da gente, equilibrados dentro da gente. Daí vem a mulher íntegra. Vocês já ouviram esse elogio? Não, ela é uma pessoa íntegra. O que é uma pessoa íntegra? Pessoa inteira. Uma pessoa que está toda quebrada, toda alquebrada, ok? Ou seja, o que ela fala não é o que ela faz, ou ela faz não é exatamente aquilo que... O que ela faz não é exatamente aquilo que ela pensa, ou ela está agindo na vida de uma maneira que vai totalmente contra aquilo que ela sente. Ou seja, está toda desconjuntada, está tudo desequilibrado. Como que você vai sentir valor em você? Não vai. Né? Porque você não está íntegra. Você não está inteira. Existem desequilíbrios dentro da gente. É muito comum a gente entrar numa jornada de autodestruição. Vocês já repararam? Ou seja, a gente começa a agir de uma maneira que não ajuda a nossa vida. A gente se destrói. Tem mulheres que se destroem através da bebida, que se destroem através das drogas, entre outros tipos de vício. Não sei se vocês já assistiram um filme que se chama Ninfomaníaca. Esse filme, ele é um filme pesadão, tá? Polêmico. É dividido em 2 filmes. E eu fiquei muito chocada quando vi esse filme, alguns anos atrás, eu fiquei muito chocada. Porque você vê a jornada de uma mulher, que ela tá destruída por dentro. Completamente destruída. Então, existem vários caminhos que uma mulher que está com uma dor e que está com alguma coisa ali que não está certo em uma dessas áreas, corpo, emocional e espiritual, alguma coisa ali está errada. Então ela entra, em vez de ela entrar na jornada da Virgem, que é o que eu estou lendo aqui, ela está nessa jornada aqui, ó, que é a jornada da Virgem. A jornada da Virgem, gente, não é virgem no sentido biológico, não. É virgem no sentido de alguém que está em potencial. Uma virgem é alguém que vai ter o potencial de não ser mais virgem, entendem? Então você é algo em potencial. A jornada da Virgem é ela aceitar os sonhos dela, ela realizar os sonhos dela, ela ir em direção dos sonhos dela. É justamente o contrário da jornada que é oposto. O oposto é justamente a autodestruição. É você ir no caminho que vai levar você para destruir os seus sonhos. Por isso é importante a gente conhecer esses 3 pontos e trabalhar na nossa vida conscientemente esses 3 pontos. Né? Não deixar que a gente haja apenas como, sabe, um robô. Você agir que nem um robô na vida, você não para nenhum momento para você olhar para dentro, você pensar e você refletir, você sentir. Íntegro, ser uma mulher de valor, íntegra. O que é íntegro? Íntegro significa incorruptível, incapaz de ser destruído. Uma mulher que ela não trabalha os limites dela, quem ela é, quais são os sonhos dela. Ela é uma mulher alquebrável, uma mulher frágil, no sentido, mas não é no sentido frágil e vulnerável da energia feminina. É no sentido de que qualquer dificuldade abala essa mulher. O interior, essa essência, esse valor que ela tem para ela. O iniciozinho desse poema, que é um poema da Emily Brontë, escritora do Morro dos Ventos Uivantes. E o nome desse poema se chama Minha Alma Não É Covarde. E olha como é que começa esse poema. Eu não tenho uma alma covarde, pois frente aos vendavais ela nunca treme.
Então, a alma de uma mulher de valor, e aí eu lembro vocês que essa mulher de valor não é a mulher de valor para uma época, para uma sociedade, é a mulher de valor para ela, é o valor que você tem para você, que obviamente acaba se projetando para os outros, as pessoas vão ver o seu valor, que você vê o seu valor. Essa mulher, ela é que nem esse poema aqui da Emily Brontë. Ela não treme, ok? Eu comentei até no Instagram que eu selecionei alguns livros aqui para eu conversar sobre o que é uma mulher de valor na prática, tá, gente? Assim, nós somos, né? Mas eu selecionei alguns livros aqui pra gente entrar melhor nesses assuntos. O primeiro desses livros se chama Nossa Cultura ou O que Restou Dela. É de um comentarista social, crítico social e também psiquiatra, tá? Chamado Theodore Dalrymple. Ele escreveu aqui, são vários ensaios dele nesse livro. E tem um ensaio no qual ele fala algo muito interessante sobre uma mulher que ele conheceu na África, em um dos países da África, onde estava acontecendo uma guerra civil, ok? E essa mulher era uma enfermeira. Eu fiz questão de trazer isso para vocês aqui, porque é algo que, gente, nós seres humanos, a gente aprende com exemplos, tá? Vejam que pessoa é essa mulher. Ela ia todo dia, ela era uma enfermeira, ela ia todo dia lá cuidar dos feridos da guerra. E ela ficava lavada de sangue. A roupa branca, né, o jaleco branco, toda a roupa branca de enfermeira ficava lavado de sangue. Ele fala sobre isso aqui. Ele nunca viu, ele comenta isso, ele nunca viu o uniforme daquela mulher manchado. Isso quer dizer que aquela mulher chegava em casa e ela tinha um cuidado absurdo para manter aquele branco da roupa dela. E olha que interessante que ele conta. Ele foi na casa dela, ele foi visitá-la. E ele entra na casa dela, que era um barraquinho. Era um barraquinho. Vejam bem. Em meio àquele ambiente absolutamente desolador, descobri que aquela enfermeira criara um lar extremamente confortável e até mesmo bonito para ela e sua idosa mãe. A minúscula faixa de terra que dispunha parecia um caramanchão. O interior de sua casa era limpo, arrumado e bem mobiliado, embora de forma modesta. Vocês vejam que essa mulher, ela era uma mulher pobre, que vivia num casebre, em um momento de guerra civil, na África, em um país da África, peço perdão a vocês, eu não me lembro qual é o país. E ela cuidava dela mesma, e ela cuidava da casa dela, e ela cuidava de si. Ela é um exemplo pra gente. Outro ponto que eu quero falar com vocês agora é de uma mulher que existiu. Agora eu vou dar exemplos de pessoas reais para vocês. O nome dela era Rosa Parks, ou Rosa Parks, né? Vamos falar em portuguesado aqui. Essa mulher ficou conhecida, gente, pelo papel que ela teve nos movimentos pelo direito civil dos negros nos Estados Unidos nos anos 60. Esse livro que se chama O Livro das Virtudes, de um autor chamado William J. Bennett. É um box, tem 2 livros dessa coleção. Eu indicaria para quem tem filhos, tá, gente? E se você também tiver curiosidade, é incrível. São vários tipos de virtudes diferentes que a gente pode trabalhar em nós mesmos e também para as nossas crianças, né? Ok? Para elas entenderem o que são as virtudes. Então vejam bem, aqui é a virtude da coragem. Veja, aqui nessa parte do livro é a virtude da coragem. E quem foi Rosa Parks, tá? A recusa de Rosa Parks em ir para o lugar reservado aos negros no ônibus em 1955 marcou um momento histórico, o início do movimento que traria o fim da segregação jurídica nos Estados Unidos. Rosa certamente não suspeitava que seu gesto viraria uma página da história americana das relações interraciais. Então, basicamente, o que aconteceu foi que a Rosa estava dentro do ônibus, na parte para os negros, porque eles dividiam o ônibus entre partes para brancos e negros, tá? E tinha lugar para ela estar sentada, ela estava cansada, ela estava vindo do trabalho, e estava cheio o ônibus, e esse homem branco entrou, e ele disse que ela tinha que levantar para ele sentar. E ela disse, não vou levantar. Quantas vezes ela tinha levantado antes? Mas naquele dia ela disse que ela não ia levantar. E aí o motorista disse para ela levantar, e ela não levantou. E tiveram que chamar a polícia e ela foi presa. Ela foi presa por não dar o lugar dela a um homem branco.
Vocês têm noção, e isso deu início a todo o movimento, porque o absurdo foi tão grande da situação que as pessoas finalmente se movimentaram. Então vejam a coragem que essa mulher teve que ter. Ela era uma mulher, gente, franzina, vou botar uma foto dela aí, pequenininha, e a coragem que ela teve. Ela sabia o valor dela. Ela é uma mulher de valor. Outra pessoa que eu quero citar para vocês aqui, mas eu não tenho nenhuma biografia dela nesse momento. A maioria, talvez, aí que não seja católico não vai conhecer, mas ela é a Santa Gianna Beretta, tá? Essa santa, gente, ela é bem recente, né? Acho que ela é dos anos 50. Gente, eu posso estar errando na data, tá? Então eu peço desculpas. Mas essa santa, ela ficou conhecida na Igreja Católica por dar a vida pelo filho. Ela ficou doente e mesmo assim ela escolheu dar a vida, a levar a gravidez para dar a vida ao filho do que a vida dela. Ela escolheu dar a vida ao filho, ou filha, não me lembro agora se era uma menina, mas ela era a 4ª gravidez dela. E olha só, gente, Santa Gianna era uma mulher, uma mulher diferente. Ela era uma médica, cirurgiã, em uma época em que as mulheres não eram ainda, não estavam tão firmes ainda no mundo profissional, mas ela era uma médica cirurgiã e ela tratava de mulheres e crianças. Era casada, né? E ela era alpinista, gente. Vocês têm noção que essa mulher lá, ela era alpinista. Ela mandava no gelo. E ela, enfim, acabou tendo essa situação que ela engravidou e ela ficou doente. E ela escolheu, ela realmente morreu no parto. E por isso ela foi canonizada pela Igreja Católica e ela é Santa Gianna. Se vocês quiserem saber mais, vocês botem lá no Google. Uma mulher de valor. É uma mulher de valor. Em todos os sentidos ela era um exemplo pra gente. Mas nesse sentido de dar a vida dela por algo que era mais frágil que ela, por algo que era parte dela, uma mulher também que a gente pode admirar. Agora eu vou falar de uma aqui que vocês provavelmente já ouviram falar. E não era uma mulher ainda, né, gente? Era uma menina, mas já tinha um coração de mulher, claramente. Que era Anne Frank, né? Esse aqui é o diário de Anne Frank. Eu acho que todo mundo conhece Anne Frank. Não é possível, você tá morando embaixo de uma pedra, se você nunca ouviu falar de Anne Frank. Que foi uma menina, ela tinha acho que 12 ou 13 anos na época em que houve a Segunda Guerra Mundial. E ela e a família dela foram acolhidas por uma família que ajudou eles a se esconderem. Mas eles tiveram que ficar presos e escondidos por, eu não sei se foram meses ou anos aqui. Já tem muito tempo que eu li os diários dela, mas eu nunca me esqueci dessa menina. Porque tem partes nesse livro, esse livro é um compilado do diário que ela escreveu enquanto presa, né, nesse cárcere, né, que era um tipo de cárcere. Mesmo presa naquele lugar, sabendo que pessoas como ela, mulheres, meninas e homens judeus estavam sendo assassinados, mesmo sabendo de tudo isso, ela não perdia a vivacidade, a alegria interior. Foi por isso que eu trouxe esse livro para vocês aqui. Olha essa passagem que eu selecionei. Nesses momentos, não penso na infelicidade, e sim na beleza que permanece. É nisso que eu e mamãe somos muito diferentes. Seu conselho diante da melancolia é: pense em todo o sofrimento que há no mundo e agradeça por não fazer parte dele. Meu conselho é: saia. Vá para o campo, aproveite o sol e tudo que a natureza tem para oferecer. Saia e tente recapturar a felicidade que há dentro de você. Pense na beleza que há em você, em tudo ao seu redor e seja feliz. A beleza continua a existir, mesmo na desgraça. Se a procurar, você descobrirá cada vez mais felicidade e recuperará o equilíbrio. Uma pessoa feliz tornará as outras felizes. Uma pessoa com coragem e fé nunca morrerá na desgraça. Eu preciso explicar para vocês por que eu trouxe essa menina aqui como uma mulher de valor que pode inspirar a gente. Tudo que ela falou aqui chama-se energia feminina. Ela conseguia pensar assim sobre a felicidade e a alegria. Quando ela estava presa e ela, meses depois, ela seria morta. Ela foi morta. Entenderam? Agora eu trouxe para vocês 2 exemplos, digamos assim, a não serem seguidos. Mas a gente tem que saber a sombra para saber a luz, né? Já dizia Carl Jung, você precisa da sombra para você integrar na luz. Você não pode, nós não somos só
à luz. Então a gente precisa entender como que a coisa funciona no polo negativo, digamos assim. Vocês, uma obra de ficção, tá? Que se chama A Redoma de Vidro, ou A Redoma, tá? O nome desse livro em inglês é The Bell Jar, e ele foi escrito por uma mulher chamada Sylvia Plath, tá? A escritora se chama Sylvia Plath. Ela é muito conhecida na poesia, ela é maravilhosa, a poesia da Sylvia Plath é maravilhosa. Esse livro, ele é muito interessante, eu sempre fui fascinada por ela, eu tenho os diários dela aqui. Mulher muito infeliz, uma mulher, uma artista, uma poetisa, ela tinha uma criatividade absurda, mas ela não conseguia ver isso. Ela era muito dura com ela mesma. Se você ler os diários dela, você vai entender. Ela era muito dura com ela mesma. Ela nunca era boa o suficiente. E isso realmente destruiu a Sylvia Plath, de dentro para fora. Nesse livro aqui, esse é um livro de ficção, foi o único livro de ficção que ela escreveu, tá? A história trata de uma jovenzinha ali de 20 e poucos anos, se eu não me engano, que ela tem tudo o que ela precisa, tá? Ela tá na faculdade, né? Uma faculdade, na época, uma faculdade de moças, né? Esse livro aqui acho que é de 1950 e poucos, enfim, se passa nessa época. Era uma faculdade de moças nos Estados Unidos. E ela, porque ela era muito boa no que ela fazia, ela escrevia muito bem, ela é chamada para um internship, né? Um estágio em uma revista feminina em Nova York. E lá vai ela, né? Maravilhosa, devia estar super feliz com aquilo, né? Era o máximo ali naquele momento que ela podia conseguir como uma profissional, né? Uma proto-profissional, ela estava ainda se formando, né? Primeira coisa que ela se depara com o fato de que ela não era melhor que ninguém. Existem pessoas tão boas quanto você no mundo e melhores que você, naquilo que você faz. Algumas pessoas olham para esse livro e dizem assim, não, ela era uma mulher, ela era uma jovem que ela estava sendo restrita das coisas, por isso que ela entra em depressão, porque a história desse livro é ela caindo cada vez mais em depressão, né, e se entregando à depressão e à tristeza pessoal. Mas, a meu ver, para os propósitos desse vídeo, para os propósitos do nosso tema nesse vídeo de energia feminina, ela era muito dura com ela mesma. E ela queria ser bem-sucedida. Não havia vida interior. Ela não tinha nada dentro dela que não fosse ser bem-sucedida. Ser a melhor escritora. Ser aquela que se destaca. O que acontece? Isso só é pro mundo. A jornada feminina é dentro da gente. Você pode conquistar o que você quiser no mundo. Você pode ser a top das tops. E você não ser feliz, porque a sua vida interior não existe. Sua alma, sua criatividade, ela não existe. Era o que acontecia com ela aqui. Então, ela queria ser bem-sucedida. Ela queria ser um sucesso. Mas a verdade é que a competição é muito dura em Nova York. E ela vê isso rapidamente. As coisas não são fáceis. E ser bem-sucedida no mundo, conseguir aquele estágio, era tudo o que ela queria. Mas ela não tinha nada mais dentro dela acontecendo. E esse vazio, gente, é algo que precisa ser destacado sobre o feminino, tá? Sugere pra gente como que é a energia feminina, né? Como que é a nossa vivência feminina. Nós temos um vazio, né? Que é preenchido pelo homem. Vocês sabem disso? Fisicamente é isso que acontece durante uma relação sexual. Mas de uma maneira mais, digamos assim, simbólica, o que isso quer dizer é que existe na mulher um ponto vazio que ela preenche com vida, com criatividade. É nesse espaço vazio que a gente, na verdade, dá a vida. Né? A gente dá a vida a uma criança. Mas isso também acontece energeticamente. A mulher, muitas vezes, tem um vazio e ela busca preencher esse vazio com coisas que não preenchem. Então, com relacionamentos ou com o sucesso. Serei bem-sucedida e esse vazio vai acabar. Não funciona. Nós somos a geração de mulheres mais bem-sucedidas. E nós somos as mais infelizes. Segundo as estatísticas. Nós nunca fomos tão dopadas. Nos dopamos para viver. As jovens da nossa geração usam remédios de tarja preta, fazem terapia,
estão lutando aí não que seja ruim, a gente deve fazer terapia, mas o que eu quero dizer é, o que está errado é achar que vencer no mundo vai preencher esse vazio. E não vai. É a vida criativa da mulher que preenche esse vazio. É aquela coisa que é o teu sonho, é aquilo que te preenche, aquilo que te dá alegria, que preenche esse vazio. Para finalizar esse ponto do que é o negativo que a gente deve conhecer para tentar não cair nessas armadilhas, eu também selecionei aqui Madame Bovary, tá? Que é um clássico da literatura francesa, um clássico da literatura mundial, que fala bastante sobre também esse vazio feminino preenchido pelas ilusões, pelo romance. Nós mulheres muitas vezes queremos preencher o nosso vazio com ilusões, com fantasias. E existe um mundo interior imaginário feminino que é muito legal da gente alimentar, mas nunca esquecendo dos limites que devem ser respeitados dentro da gente, que é o que a Emma Bovary, a protagonista desse livro, ela mostra. Ela era uma mulher que ela sempre desejou ser amada. Ela lia romances, os romances eram romances que despertavam nela aquela vontade do amor, de se entregar. E aí, finalmente, ela conhece um homem. E esse homem gosta dela. E ela casa. E acabou a vontade dela de estar no relacionamento. Assim que ela casa e ela vê o que era o casamento, que a vida real não é um livro de romance, ela fica profundamente insatisfeita. E como que ela vai tentar preencher essa insatisfação, esse vazio que ela sentia, que ela preenchia com essas ilusões? Com casos afetivos, com casos amorosos, sexuais. Então ela traía o marido com vários homens diferentes. Aqui eu acho, já tem tempo que eu li esse livro, mas eu acho que tem uns 2 ou 3 aqui, ela trai o marido dela. Buscando preencher um vazio dela com outras pessoas, com relações extraconjugais, que começavam também muito românticas e depois ela também cansava. Por quê? Porque ela estava sempre à procura de preencher esse vazio com coisas superficiais, que não vinham dela, porque ela buscava isso no outro. Ou seja, não era a vida criativa dela que estava sendo ativada. Vejam bem essa passagem do livro. Antes de se casar, ela achava ter amor. Mas não tendo chegado à felicidade que deveria resultar desse amor, era preciso que ela tivesse se enganado, pensava. E Emma buscava saber o que exatamente se entendia na vida pelas palavras felicidade, paixão e embriaguez que lhe tinham parecido tão belas nos livros. Ou seja, ela buscava paixão, ela buscava isso que ela teria com a vida criativa dela, com a alma dela, com a vida interior dela. Mas ela buscava isso no amor, no romance. No amor não, porque isso não é amor, né? Mas no romance, na paixão. Como se isso pudesse satisfazer essa necessidade que ela tinha de ter uma vida criativa. Lembrando que realmente na época aqui de Emma Bovary, que acho que, sei lá, 1800 e alguma coisa, né? Realmente a mulher, muitas vezes, ela não tinha todas as formas de trabalhar essa vida criativa dela. Ainda assim, ela poderia ter buscado outras maneiras, mas as ilusões consumiram a Emma Bovary. E isso é uma coisa que a gente, que é mulher, tem que ter sempre em vista, que as ilusões podem consumir a gente. Porque as ilusões são nada mais, nada menos do que uma maneira de preencher esse vazio energético que a gente tem. Meus amores, eu espero que esse vídeo tenha sido bom pra vocês, que tenha levado, no mínimo tenha sido uma conversa legal pra gente ter. Esse vídeo ficou gigante, eu não vou pedir desculpas, vocês já me conhecem. Pensem nesses 3 pontos que eu citei, vejam como vocês estão trabalhando eles na vida de vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa conversa, que tenha sido uma conversa, no mínimo, como eu falei, divertida. Foi pra mim, eu gostei, eu gosto de vir aqui compartilhar com vocês, ainda mais porque eu pude trazer alguns dos meus livros, e eu amo ler, vocês sabem disso, né? Olha aí, ó. Um beijo muito grande, de verdade. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.